Olá, seja bem-vindo a mais um Contando Cores, o podcast que existe para falar sobre arte e artesanato. Hoje eu estou aqui com duas artesãs que têm muito a nos ensinar. Gisele, fala pra gente o que você faz. Então vamos lá, meu nome é Gisele, sou artesã e essa arte entrou na minha vida ainda quando criança. Em 2016 eu comecei a fazer profissionalmente. Perfeito, Gisele. E eu também, gente, eu estou aqui com a Aline. Aline, fala pra gente o que você faz. Eu sou a Aline, sou artista têxtil e instrutora de macramê moderno. Ainda estou recente nessa área, mas já estou me desenvolvendo bem aí, dando aulas, ensinando minha técnica do macramê e fiber embalagem para quem quer começar, para quem quer fazer um pouco de um aprendizado terapêutico, mas é isso, eu trabalho com materiais que eu encontro na natureza, gravetos, sementes, cascas, e é isso. Olha, tem muita coisa interessante aqui, então, né, hoje para a gente aprender, compartilhar com o pessoal. Então, gente, se você está escutando pelo YouTube, se inscreva no canal. Se for pelo Spotify, siga a página. Aqui a gente vai falando de algumas coisas, né, ao longo do episódio. E lá no contandocores.com você vai encontrar o perfil das artesãs com informações, fotos dos trabalhos. Então, se você estiver no Spotify, você não vai ver algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. Mas lá no blog você vai conseguir ver as imagens, enfim. Siga lá também o @Kessianai, que é o meu Instagram, porque é lá que eu posto quando sai episódio novo, é lá que eu coloco o link, é lá que eu coloco todas as informações, alguns cortes também aqui do nosso podcast. Então, não deixe de seguir. Bom, gente, então a gente tem aqui duas artesãs e muita coisa para conversar. Eu gostaria de começar, assim, saber um pouquinho mais sobre como que vocês iniciaram, né, até o momento que começou ali, talvez, os primeiros contatos com essa arte, até o momento em que vocês se viram e falaram, não, eu sou artesã, eu trabalho com isso. Como começou? Como que foi essa trajetória? Posso começar por você, Aline? Vamos lá. Eu acredito que sou artesã desde a adolescência. Minha mãe era uma artista incrível, trabalhava com crochê e bordado. E eu sou do Vale... Não, eu sou do Vale do Mucuri, lá de Pavão. Então, assim, mesmo que ela trabalhava com isso, não tinha reconhecimento. Ela fazia coxas que às vezes demorava 6 meses para ficar prontas e por aquela coxa ela não ganhava nenhum centavo. Então, eu já comecei na adolescência a trabalhar com brincos, colares, e vendia muito baratinho, mas já conseguia alguma grana, né, com isso. Só que aquelas crenças de que o artesanato não vai te levar a nada, de que você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, me travaram um pouco de continuar nessa área. Então, eu vim para cá, para Valadares, comecei a trabalhar, comecei a estudar, me formei cabeleireira e deixei o artesanato totalmente de lado. Mas ele nunca me deixou, ele sempre vem atrás de mim, né? Então, aquela vontade de criar é muito forte, né? E eu nunca abandonei a arte de fazer os brincos e colares e continuava vendendo. Comecei a fazer costura criativa, jogos de cozinha, toucas, aventais e várias outras coisas e ia vendendo. Ainda muito discretamente. Na época da pandemia, fechei meu salão, parei de atender a minha clientela totalmente e comecei a vender máscaras, né? As máscaras de tecido. Consegui vender bastante máscara e aí eu aproveitei esse engajamento das máscaras para começar a postar um pouquinho mais do artesanato. Até que o macramê se apresentou para mim. Eu não sabia o que era macramê até então. Da pandemia? No auge ali da pandemia, o macramê se apresentou para mim através do Instagram. Eu achava que era crochê, eu achava que isso era um tipo de crochê. Não tinha ideia do que era. E me apaixonei. Aí comecei a estudar, a conhecer, né, a técnica e cada vez gostar mais, né? E foi assim que eu comecei ali a aproveitar as fotos que eu postava das máscaras, colocava um macramê lá disfarçado no meio, alguma coisa assim, e começou a surtir a curiosidade dessa clientela e perguntar o que era, se estava à venda. E assim eu aproveitei, né? Sim. E aí, a partir daí, foi só crescendo, correndo atrás, divulgando e trabalhando, e hoje estou aqui. E aqui, Chay, dá pra gente mostrar
esse macramê que está aqui na mesa. Gente, olha que peça linda. E esse galho aqui, né? Você aproveitou a estrutura galho, natural dele, né? Esse galho, ele é muito simbólico, porque ele é um galho de oiti, que é uma árvore muito presente aqui na nossa região, e eu faço questão de aproveitar o oiti nas podas das árvores, né? Se eu sei que a prefeitura está cortando uma árvore, eu vou lá correndo com minha serrinha, corto uns bons pedaços de graveto. E um oiti, um graveto desse aqui, gente, para chegar a estar encaixado aqui na peça, demora até 10 dias para passar pelo tratamento. Ele não é que sai da árvore e já cai aqui, não. Ah, você tratou ele. Tem que fazer um tratamento, porque na casa da cliente não vai poder levar cupim e fungo, então esse graveto recebe um tratamento e demora 10 dias para ficar pronto. Interessante. E é interessante também essa relação da pandemia, gente, porque a pandemia, ela foi um momento muito delicado, muito difícil, né, que marcou, assim, de uma forma bem negativa a vida das pessoas. No entanto, eu tenho recebido muitos artistas, pessoas que trabalham com artesanato, que tiveram uma virada, assim. E talvez essa introspecção, esse momento a gente passou sozinho, né? Muita gente acabou despertando aí na arte, no artesanato, levando para frente. Acho essa relação bem interessante do que aconteceu. Agora, para você, Gisele, como que foi esse processo assim? Eu comecei a fazer barrados, né? Você faz barrados e bordados, não é? Qual que é a diferença, assim, barrado? O que é o barrado aí? O que é o bordado? O barrado de crochê é uma das aplicações do crochê, né? Em que a gente utiliza normalmente um tecido e faz a aplicação do crochê. Porque o crochê a gente pode tanto fazer uma peça inteira, começar ali do zero, como esse macramê, né? Começar do zero e fazer ela toda com linha, fazer toda na técnica do crochê, ou aplicar este crochê em um tecido, como é o caso desses panos de prato, esse suplá, essa esse parte rosa aí, por exemplo, né? Isso, essa parte rosa aqui é toda no crochê. Interessante. E aí, quando você iniciou com essa prática, como que foi? Você procurou curso para aprender? Você teve uma influência na família que te levou a aprender? Qual foi o momento em que você começou e quando virou algo mais profissional mesmo? Então, eu me apaixonei pelo crochê quando eu era criança, assim como muita gente aprendeu artesanato. Criança ainda? Ainda criança, com 9 anos de idade. Muita gente me relata isso, que aprendeu, ou pelo menos que teve o primeiro contato com o artesanato ainda na infância, né? Sim. E a gente se apaixona, mas acaba que a gente acaba ficando um tempo sem fazer. A gente, né, precisa da questão de ganhar dinheiro mesmo, de fazer um trabalho que realmente te dê um retorno. E o artesanato, para a gente começar, é um pouco difícil, né? Então, a gente acaba nessas idas e vindas, mas nunca abandona, né? Assim como a Aline falou, a gente acaba nunca abandonando o artesanato. Eu sou de uma cidade vizinha, aqui de Valadares, Santa Efigênia de Minas. Mas eu sempre vim para Valadares, eu nasci aqui, né? Tudo que a gente precisa de mais importante, a gente resolve aqui. Você vem comprar aqui? Vem aqui comprar aqui, resolver aqui. Então, sempre vim muito. E a minha irmã, ela já morava aqui e eu sempre vinha passar férias. E no quintal da minha irmã morava a avó do marido dela. E ela fazia crochê. E ela já estava bem idosa. E eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da casa da minha irmã, passei no corredor e entrei na sala. Ela estava fazendo uma toalha de crochê bem colorida. Foi a primeira vez que eu vi crochê. Eu já quis fazer naquele momento. Então, ela é minha maior influência, dona Germana. E eu lembro que ela tinha uns sintomas parecidos com o Alzheimer, né? Naquela época eu era criança, eu não sei se as pessoas falavam disso, ou se nem falavam ainda, não sabia o que era, né? Mas ela tinha perda de memória, e mesmo assim ela fazia o crochê, então eu achava muito interessante, e ela ainda conseguiu me ensinar os primeiros pontos. Então, daí que começou. Então, começou ali criança, e você teve essa influência super importante, né? Que foi quem te ensinou a começar. E aí, quando que foi o momento que ficou algo mais profissional para você? Porque hoje você trabalha, aí eu não sei se você atualmente trabalha com a venda direta ou se você trabalha focada no seu conteúdo digital, né? Ensinando. Qual que é a sua atuação assim, mais profissional em relação a esse trabalho? Ela começou há quanto tempo? Faz tempo?
Então, foi em 2016 que tudo começou. Sim. Porque eu já fazia. Então, sempre que alguém estava grávida, eu fazia alguma coisa para dar de presente, mas não fazia profissionalmente. Eu trabalhava como secretária em uma empresa e eu saí desse trabalho. Então, eu estava em casa e resolvi fazer algumas coisas de crochê e de bordado. Uma vizinha viu, resolveu fazer uma encomenda e dali não parou mais. Ai, que legal! E aí eu resolvi, falei, não, já que está dando certo, eu vou continuar fazendo essas encomendas e vou ficar por aqui mesmo, não vou procurar trabalho por enquanto não. Só que a coisa foi crescendo, eu fui gostando e eu fui montando uma lista muito bacana de clientes. Tanto que esses clientes me acompanham até hoje. E hoje eu não consigo mais colocar pessoas nessa agenda. Devido ao trabalho, né, que eu faço na rede social e faço com os meus cursos. E cresceu bastante, então eu não consigo atender mais pessoas. Sim. Então, eu tenho uma lista de clientes já fixas do meu ateliê, que sempre que elas precisam eu atendo. E eu não consigo colocar pessoas novas por causa do grande volume de trabalho que eu tenho na internet, que começou em 2020, que foi também na pandemia, né? Naquela época da pandemia, muita gente ou aprendeu a fazer alguma técnica de artesanato, de arte, ou então recomeçou a fazer, né? Voltou a fazer. Naquele tempo ali que a gente estava livre, as pessoas precisavam fazer alguma coisa que te tirasse ali das notícias, que eram muito pesadas, Ficar né? só em casa, né, também. Ficar só em casa, aquela coisa. Então, o artesanato, ele tem esse poder também de deixar a sua mente ali focada no momento presente e te tirar, né, desse meio tão difícil, né, que às vezes a gente vive. Então, a pandemia foi marcada por isso, muita gente procurando o artesanato, técnicas para fazer. As pessoas começaram a pedir que eu ensinasse e eu comecei. E a coisa foi fluindo. Que legal. Então, assim, quando, de forma profissional, aí em 2016, você partiu mesmo para as encomendas, né? Para a venda dessas peças. E aí, mais tarde que veio essa sua atuação profissional nas redes. Inclusive, né, acho interessante a gente falar, gente, Gisele faz um trabalho de ensino ali, de várias técnicas, né, no canal do YouTube. É isso mesmo? Isso, no canal do YouTube. Eu também tenho um curso de forma independente, né, que eu produzi, e ali eu trabalho com uma plataforma, eu consigo gravar essas aulas e deixar todas estruturadas na plataforma para que o aluno assista, né, e aprenda ali a partir daquele curso, e faço o trabalho nas redes sociais, né, de forma gratuita e também como forma de divulgar o meu trabalho. Eu faço as duas técnicas, do crochê e do bordado, e esse tipo de crochê que eu faço, digamos que não seja um crochê que está muito em alta. O crochê hoje ele explodiu na moda, nos acessórios, todo lado que a gente vê crochê hoje, graças a Deus a gente está conseguindo valorizar muito mais essa parte do crochê e do bordado também. Mas esse tipo de trabalho que eu faço é um trabalho mais delicado, um trabalho mais demorado, né? Com uma linha fininha, com uma agulha bem fininha, que vai demorar mais tempo para fazer. E é o meu foco, porque eu amo fazer isso. E acabou virando um diferencial, porque já que não tem tanta gente fazendo, eu acabei virando ali uma referência, né? Não tem tanta gente produzindo esse tipo de... que estão procurando, as pessoas que estão procurando, porque tem muita gente que gosta, né? Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de barrado e bordado. E engraçado que a primeira encomenda que eu tive foi de um pano de prato, assim, com barrado e bordado. E aí ficou o nome, Gisele Barrados e Bordados. Perfeito, Gisele. E para você ali, nessa parte de... o início ali daquela profissionalização, das vendas, você trabalha com foco em encomendas também? Ou você faz produtos para deixar pronta a entrega, para venda? Qual que é o seu foco hoje com o seu cliente? Eu trabalho das duas formas. Eu tenho muita coisa de pronta entrega, que são as coisas que eu faço com muito prazer. De repente me vem uma inspiração de fazer um painel, de fazer uma peça. E aquela peça tem que sair de um jeito ou de outro, senão eu não consigo nem dormir, de tanta vontade de fazer. Mas eu faço também encomendas, que é o que me sustenta, né? Sim. De repente pego uma encomenda grande de cama de gato, de almofadas. Cama de gato? Sim, camas para gato em macramê, que ficam suspensos, o gatinho fica deitado ali na almofada. Sim. Uma coisa maravilhosa, o gato entra na decoração da casa, né? Perfeito. Então, muitas vezes...
assim, a encomenda ela é importante para mim por causa disso, né? Eu preciso desse dinheiro para poder me sustentar, mas tem muitas peças que eu faço por prazer mesmo, né? E você disponibiliza, você hoje tem uma venda baseada na rede social ou por outras áreas também? Qual que é o seu ponto que a pessoa pode encontrar ali os produtos? A plataforma que eu vendo que eu pego as encomendas pelo Instagram, né? Por onde eu mais vendo, que acaba vendendo até às vezes para outros países, pelo WhatsApp aqui numa situação de venda mais local, mas a maioria mesmo é pelo Instagram, eu vendo mais pelo Instagram mesmo. Eu queria justamente falar desse ponto que você abordou, da questão do local, né? Porque hoje nós estamos falando aqui de Governador Valadares, mas eu acho assim, independente de onde a pessoa estiver escutando, o que a gente está falando sobre experiências, vai valer, né? De uma forma bem geral. Agora, nós estamos em uma cidade de interior, né? E como que foi para vocês a questão de estar aqui nessa cidade e a presença online? O mercado local é um mercado em que vocês atuam com uma força maior? Ou essa possibilidade do online é que abriu, a maior parte dos clientes ou do público está dentro ou fora da cidade hoje, para vocês? Para mim tem duas questões que eu acho que eu posso destacar, que aqui no local, eu trabalho muito assim, feiras, eventos. Sempre que tem um evento, às vezes a pessoa nem me convida, eu me ofereço para participar. Você participo de festivais, né? Legal. Feiras, né? Eu faço parte da Associação Ponto de Artes e Sabores, que me ajudou demais. Me ajudou no sentido de conhecer pessoas, conhecer técnicas novas e oportunidades, né? Através dessa associação, eu consegui me tornar oficineira. Hoje eu dou aulas no SESC, dou aulas também para igrejas que às vezes me chamam. O meu foco maior é trabalhar com turmas acima de 60 anos. Eu me identifico muito com essas pessoas. Então, assim, através da associação, eu consegui portas abertas, né? Convites, mas assim, trabalhar com as feiras me traz muitas oportunidades de conseguir encomendas, de conseguir seguidores, apoiadores, realmente compradores. Eu tenho poucos seguidores, mas meus seguidores me apoiam muito, né? Então, através do Instagram, eu consigo vender para outras cidades, para poucas vendas, mas já vendi para outros países também. Então, eu estou no digital, eu sei que é um ponto que eu preciso ainda melhorar, mas que já estou começando ali devagarzinho, né? Afinal de contas, eu acredito que 4 anos só que eu estou trabalhando nessa área e preciso crescer, melhorar muita coisa, mas... E que bom que você tem essa questão de estar na associação, né? Porque acaba que você conhece outras pessoas da área, você ganha ali mais força, pode trocar também informação com aquelas pessoas. O papel da associação, a gente tem falado muito disso aqui, da importância de se conectar. Porque realmente muitos artistas vêm falando que isso realmente abre portas, né? Você está ali. E hoje a associação que você está, ela é focada no artesanato, né? Sim, ela é focada. Nós somos 48 artesãos no momento. Temos a loja física, onde a gente pode vender nossos produtos, né? E a loja também tem o Instagram. Então, assim, todos esses artesãos podem colocar seus produtos lá na loja. A loja é linda. Quem quiser ir lá conhecer, fica na Rua São João, número 558. Ali pertinho da Policlínica, né? Então, é uma loja linda que a gente tem uma vendedora lá para atender quem chegar. Mas todos nós, artesãos, somos também colaboradores, né? A gente dá plantão nessa loja. E é mais uma oportunidade de se apresentar, né? Para os clientes, para os compradores que aparecem lá. A associação, para mim, pelo menos, foi fundamental, porque eu comecei de forma muito discreta, né? Então, ela realmente me apresentou muitas pessoas interessantes, fiz conexões importantíssimas, né? E, assim, até mesmo, de repente, eu quero comprar uma peça ali, colocar um coração num trabalho meu. Eu não posso fazer aquele coração, um colega faz para mim um coração de madeira, passa, né? E assim vai. Uma pessoa fez uma bolsa, precisa de uma alça de macramê. Eu posso vender a alça para aquela colega que fez a bolsa. Então, a gente vai criando conexões importantes para o nosso crescimento. Perfeito ter essa visão, né? Essa parceria que você faz ali dentro,
juntar os trabalhos, né? E criar trabalhos diferenciados e únicos. Agora, para você, Gisele, essa questão do local e do online, né? Sua presença aqui, a sua presença fora, hoje o seu público, ele, como você está focada nas encomendas só para uma lista de clientes, eles são mais locais ou de fora? E o público dos cursos, aí imagino que seja, né, Brasil, né? Isso. Quando eu estava focada em encomendas, as minhas vendas eram todas de boca a boca. Alguém falava, né, um cliente comprava e falava para outro, e ali ia fazendo aquela propaganda ali boca a boca e os clientes chegavam até mim. Quando eu passei para o online, né, na verdade, quando eu comecei a produzir as encomendas, eu não gostava de internet. Eu não gostava de rede social. Você postava as coisas que você... Não, eu nem tinha nem o Facebook, para vocês terem uma noção. Você não tinha Facebook? Não tinha. Eu achava a rede social muito inútil. Pensava assim, serve pra que isso? Eu não vou ter isso. Pra nada. E aí, quando eu comecei a produzir as peças, a gente precisa de informação, e ali, tentando procurar ali uma inspiração, alguma coisa, eu fui olhar no Pinterest, né? Que é uma rede social muito bacana pra gente se inspirar. Sim. E nisso, eu só tinha o Pinterest. Depois, como as pessoas, quando entravam em contato comigo para fazer uma encomenda, me perguntavam sobre fotos, né, de trabalhos meus anteriores, para poder ter uma noção em fazer a encomenda. E para ficar mandando foto por foto para o cliente era ruim. Então, eu pensei, vou criar um Instagram, porque, pelo que eu me lembro, o Instagram era só foto. E nessa época era só foto, não tinha vídeo igual é hoje, né? Então, vou criar um Instagram que ele vai ser meio que meu catálogo. Quando a pessoa perguntar, eu mando o link do Instagram e a pessoa já consegue ver ali todos os trabalhos. E foi aí que começou, né? Que eu comecei a postar e eu sempre tive uma resposta boa no Instagram. Desde o primeiro post, já tive uma resposta boa, um retorno bom. E acaba que massageia um pouco o ego, né? Você começa a querer, né? Eu vou postar, o pessoal tá gostando, eu vou continuar postando. Então, continuei postando. E as redes foram crescendo, né? E eu fui gostando também daquilo, que eu acho que o principal, igual antes, eu não gostava de internet. Então, se você não gosta, é muito difícil de dar certo. Depois, quando eu comecei a gostar, é que a coisa foi fluindo, porque eu comecei a me dedicar, comecei a estudar a respeito. E aí, eu estudava não só sobre a minha técnica em si, quanto, né, como que funciona a rede social, para tentar fazer ela trabalhar a nosso favor, né? Sim, você estudou essa parte, então, de estratégia em rede social? Sim, eu estudo o tempo inteiro, na verdade. Porque o tempo todo, quando eu estou vendo um post de alguém, eu estou analisando para ver como que eu posso adaptar isso na minha rede. Sim. Né? A gente tem hoje em dia as trends, né, que o pessoal fala, e às vezes não é sobre copiar o que o outro está fazendo, mas é ver o que está dando certo, porque a gente está lidando... Primeiro, antes de lidar com as pessoas que estão ali, a gente lida com o algoritmo, né? Que é um robô. Então, a gente precisa saber identificar como ele funciona para você usar ele a seu favor. Porque senão, por isso que acontece muito de algumas pessoas que têm trabalhos maravilhosos e o trabalho não é visto por quase ninguém. Sim. Né? Não quer dizer que o trabalho seja ruim, o trabalho continua sendo maravilhoso. Ele só não encontrou ainda a forma correta de ser apresentado na rede social para que aquilo seja mostrado para mais pessoas. Então, hoje, o meu público, ele é Brasil inteiro e até fora, né? Tem muitas pessoas, eu tenho alunas até fora do país, né? Venezuela, Itália, França, tem, né? Que acaba que o artesanato ele tem uma linguagem universal também, né? Então, a gente consegue alcançar vários públicos. Então, vai depender muito da sua estratégia, do que você quer alcançar. Você quer dar aulas ou você quer vender peças? Então, tem que estudar muito. Teve um ponto que você falou que você começou a usar o Instagram como catálogo. Por que você começou a produzir conteúdo? Foi naturalmente, as pessoas começaram a perguntar e aí você começou a ter que responder? Ou você já começou a planejar, não, vou começar a produzir conteúdo, porque isso vai ser interessante junto com os posts que eu faço. O momento da produção de conteúdo, ele veio depois desse momento em que você começou a usar só como catálogo, certo? Sim, sim. Veio depois. Até 2020 era catálogo, só tinha fotos... onde toda vez que eu terminava um trabalho, e demora bastante, né? Porque trabalho de artesanato é demorado e ainda mais, né? Com uma linha fininha e tal. E eu sempre gostei muito de criar
o meu jeitinho. Eu não tenho o meu trabalho como algo autoral, isso daqui fui eu que criei, mas eu sempre procurei imprimir o meu jeitinho. E aí eu busco inspiração, mas eu sempre coloco várias referências na mesma peça. Então, eu nunca... É muito difícil até para mim fazer uma mesma peça 2 vezes. Eu sempre gosto de fazer uma coisa diferente. Então, era catálogo até ali. Em 2020, com a questão da pandemia, eu postei um vídeo, que esse vídeo viralizou, que foi o primeiro vídeo da página. Eu estava assistindo um filme e eu estava fazendo um caseado de crochê, como esse aqui. E esse caseado, eu gravei um pedacinho dele com uma câmera muito ruim, com um áudio péssimo. E eu postei esse vídeo, de repente eu tinha uns 800 seguidores, de repente eu me vi com 10 mil seguidores, assim, muito rápido. No Instagram. E nisso, quando as pessoas veem um vídeo de algo sendo produzido na internet, é automático elas quererem aprender aquilo. E às vezes não é suficiente ver aquele vídeo curto, ela quer ver mais. Então, a partir dessa demanda das pessoas querendo ver mais, eu fui produzindo de acordo com o que elas estavam me solicitando ali. Ai, que bacana, né? Foi assim, acabou algo natural, né? Você viu a empolgação das pessoas e também... Isso. Né? Ficou feliz ali com aquilo e engajou. Eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Então, tudo que eu vejo, eu quero ver até onde que vai dar. Ah, legal. Então, eu fui procurando, nisso eu começo a assistir a vídeos sobre marketing, né, digital, sobre como que as coisas são feitas, como que funciona. Na época, meu esposo também estava em casa por causa da pandemia, começou a estudar, fez um curso, né, foi muito importante esse curso que ele fez, porque daí ele ficava assistindo as aulas e eu com a orelha em pé, escutando tudo e aplicando no meu. E ele estava fazendo o dele lá, que era uma coisa totalmente diferente, e eu aplicando as estratégias que ele estava escutando lá no meu trabalho. E as coisas foram dando certo. Então, esse curso também foi, assim, fundamental para tudo para onde que a gente chegou hoje, né? Sim. E falando em cursos, né? Aline, no seu processo de criação, até o momento em que você está hoje, seu aprendizado, ele foi mais autodidata, que você foi aprendendo sozinha, ou você procurou pessoas, cursos, algo mais formal para chegar nesse nível de técnica que você tem hoje? Eu sou autodidata, mas pelo fato de não conhecer o macramê, ter visto, o Instagram me apresentou uma peça lá, era um suporte para planta, e eu me interessei, eu achei bonita aquela peça, então eu fui pesquisar o que era aquilo, né? Aí no início, assim, pouco tempo atrás, o macramê ainda estava bem desconhecido. É uma técnica muito antiga, mas que tinha realmente caído em desuso. Antes ele era aplicado em panos de prata, em toalhas, feito também com linha muito fina. Então esse macramê que eu faço é chamado macramê moderno, que é feito com barbante grosso, às vezes até com corda, sisal. Então eu fui tentar entender onde é que eu podia conseguir um curso. Acabei conseguindo com um chinês. E eu, claro, não sei falar chinês, não sei falar nem inglês. E comecei a fazer o curso. Em chinês? Ele falava em chinês, tinha uma pessoa que traduzia para o inglês. Aí eu conseguia entender a medida das cordas, alguma coisa assim. Mas aí no final do curso eu continuei assim, como se eu fosse uma pessoa surda. Eu tirava o volume e só via ele fazendo e ia tentando. Aí dali para frente eu consegui vários outros cursos, né? O macramê teve um boom, uma explosão de sucesso. E hoje em dia os cursos já são bem mais comuns. Tem cursos presenciais, online, tem pessoas bastante inspiradoras ensinando aí na internet, até mesmo de forma gratuita, como o crochê, né? O que é maravilhoso, que dá para a gente aprender muita coisa através do YouTube, através até mesmo do próprio Instagram. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei ali... através desse curso com esse professor chinês, que me deu um pontapé inicial ali para continuar. Hoje em dia, o que eu quero, eu vou tentando, entre tentativa e erro, né? Vou conseguindo fazer, mas eu acredito que eu já dominei bastante a técnica, né? Mas foi assim, através desse curso com esse chinês, que eu dei esse pontapé inicial. E você hoje, inclusive, tem experiência de ensino, né? Porque você comentou das oficinas. As oficinas são para ensinar macramê? E sim, as oficinas são para macramê, são presenciais. Daqui a
daqui a alguns meses vai ter mais uma turma lá na Ponto de Artes e Sabores. Quem quiser participar é só entrar lá no Instagram da loja para se informar direitinho. Essas oficinas são presenciais porque a maioria delas eu ministro para pessoas da melhor idade, né? Sim. Que quase não usam redes sociais, então são presenciais. Para mim, assim, para ser sincera, é um momento de maior prazer dentro da minha profissão. É a parte que eu considero terapêutica do meu trabalho. Porque às vezes a pessoa fala assim, trabalhar com artesanato é terapêutico. Mas vai lá pegar uma encomenda grande, vamos dizer, 40 almofadas de macramê. Você Nossa. tem um prazo de entrega, você tem um compromisso, já não é mais terapêutico, é profissão, né? Mas a parte ali de ensinar, de estar presente com minha turma, com minhas alunas, é sempre tão prazeroso que eu às vezes chego lá cansada e saio bem mais descansada do que entrei, né? Que bom. Então essas aulas são presenciais. Mas é livre as idades? Porque você é tem... É livre. No SESC é para a turma 60+, e nas igrejas costuma também ser para a turma 60+, né? Mas, assim, na associação é livre. É livre. Uhum. E as turmas que eu consigo montar também, né, particular, são livres também. Ótimo. E até crianças podem aprender macramê. E eu deixar claro aqui que o macramê é para todo mundo. Não precisa ter talento para aprender. E, assim, nessas oficinas, até eu acabei aprendendo muito, porque eu sempre falava assim, todo mundo é capaz de aprender macramê, e isso é uma realidade. Mas eu falava assim, tendo 2 mãos e o barbante, já dá para fazer macramê. Até que um dia eu tive uma aluna que se inscreveu na minha oficina que só tinha uma mão. Aí eu achei assim, eu já conheci há algum tempo, eu pensei assim, meu Deus, como é que ela vai fazer o macramê? Mas eu falei assim, mas se ela se matriculou, ela sabe que ela é capaz. E aí foi que eu entendi que às vezes nem das 2 mãos não precisa para uma pessoa fazer macramê, só precisa vontade e uma boa instrução. Todo mundo é capaz. Eu já tive crianças... Aí a frase até mudou, né? Mudei, nunca mais eu usei essa frase, né? Que bom. Até crianças, né? Eu já mesmo. tive na minha turma crianças que tinham problemas de fala, que aprenderam a fazer o macramê ali muito bem, o que eu achei incrível, porque a vontade partiu delas, né? Dessas crianças e conseguiram fazer. Isso é muito gratificante. Então, é a parte que eu considero terapêutica. E é incrível, né? O impacto que a arte, o artesanato pode ter na vida das pessoas. Tem a parte do profissional, pessoas que querem viver daquilo, mas quem quer viver daquilo é porque já gosta também, né, do artesanato. E tem a parte também de usar como algo terapêutico. Muitas pessoas acabam buscando para desenvolver uma habilidade, para melhorar a coordenação motora, enfim, para diversos fins. E esse papel do artesanato, para você, Gisele, qual que é o papel do artesanato na sua vida? Se você for pensar hoje, né, a importância dele, como você vê o artesanato? Eu encaro até como uma missão mesmo, de não deixar morrer. Porque a gente vê que agora melhorou bastante, mas as pessoas nem estavam mais valorizando o artesanato. Já achava que artesanato era artigo de R$1,99, né? Gente, tem trabalhos muitas pessoas... feitos à mão, né? Todo ali com quase que um exclusivo e dedicação, qualidade. Normalmente o artesão ele busca os melhores materiais, ele busca as melhores técnicas, ele confere tudo antes de entregar, ele vê se está tudo perfeito para poder entregar. Então eu encaro até como uma missão por causa disso mesmo. Além de ser um trabalho que faz super bem pra gente, melhora a concentração, te faz ali, é uma forma até que eu acredito que é uma meditação. Você está ali fazendo os pontos, você esquece do mundo, então você consegue se concentrar ali, pelo menos por um tempo, naquela peça ali que você está fazendo. E artesanato, ensinar o artesanato para mim, passa também como aquela questão assim, antigamente, as meninas quando elas iam casar, elas sentavam perto da mãe, da avó, para poder fazer o enxoval. Aí elas faziam peças muito parecidas com essas, né? Barradinho, bordado. E aquele tempo ali não era só uma hora de aprender o artesanato. Era uma hora de despedida dos pais, da casa, né? Do pai, da mãe. Aquele momento ali que ela está indo, uma transição, ela está indo formar uma nova família. Então ali eu tenho certeza que as mães passavam conselhos de como que era a vida, do que ela iria enfrentar a partir dali. Então, não é só o artesanato em si, tem um monte de coisa envolvida. Tem a parte também da nossa identidade cultural,
também, que acaba que se as pessoas pararem de fazer, isso vai se perder no tempo. Então, é uma grande missão, assim, que eu me sinto até honrada de poder exercer, de poder ensinar isso. E eu, escutando a Aline falando, essa coisa de é terapêutico e às vezes não é por causa da encomenda, vez ou outra eu gosto de fazer algo que ninguém me pediu ou que não tem nenhum significado, assim, não vai me trazer nenhum retorno financeiro, nem nada. Fazer alguma coisa só pelo gosto mesmo de fazer. Porque isso estimula a criatividade, isso me descansa até. Porque é cansativo, como a Aline falou. É artesanato? Mas é cansativo. A gente ama fazer? Ama, mas tem dia que a gente não quer fazer. Sim. E aí, às vezes, eu consigo pegar e fazer alguma coisinha assim pra mim, pra minha casa, pra dar de presente pra alguém, ou simplesmente pra ter. Você desvincula aquilo ali que você está fazendo de uma obrigação, algo que eu tenho que entregar, e você volta lá para aquele momento de deixa eu fazer aqui o que eu gosto de fazer, e, né, enfim, isso é importante, porque quando você está muito na encomenda ou muito na arte, no artesanato profissional, né, gente? A gente precisa trabalhar. Chega um momento em que você, poxa, eu queria produzir uma coisa que minha, que eu gosto, uma coisa autoral. Tem muito isso. Inspiração, né? A gente quer fazer aquela peça por inspiração apenas. Sim. Uma vez eu estava fazendo, me deu vontade de fazer um painel gigante. Falei, não, eu vou fazer esse painel. Eu fiquei louca. E à medida que eu ia fazendo esse painel, eu até chorava de painel tanta emoção. Quê? De macramê, né? Construindo o painel. Ele teve várias camadas. E eu até chorava de tanta emoção de estar fazendo aquela peça. Realmente foi uma peça, assim... E eu não entendia por que eu estava naquela fase, né, e tal. Até que um dia, eu conversando com a terapeuta, eu falei, nossa, aconteceu isso comigo e tal, e tal. Eu não entendo. Aí ela veio me explicar que estava na mudança da estação do inverno para a primavera, né? Aí ela falou assim, então você sente bem essa mudança e tal. Aí que eu entendi que, às vezes, o criativo, ele não tem nem como tirar férias, porque, de repente, se eu for para a praia, eu levo um rolo de barbante. Porque, gente, eu tô na praia, eu não vou fazer macramê. Claro que eu vou fazer macramê, né? Então, às vezes, a gente faz por prazer, né, independente da encomenda. E esse painel e várias outras peças que eu já fiz sobre essa condição de apenas inspiração, sai assim rapidinho. São peças que eu não faço com a intenção de vender, mas vendo bem rapidamente, porque ela vai carregada de energia, de sentimento, né? Sim. E acho que as pessoas conseguem sentir, né, essa energia. E aquela energia vai para a casa da pessoa, vai enfeitar, vai decorar aquele ambiente. E eu acho que vai circular, né? Eu acho que ela vai circular na casa das pessoas. Eu acho isso incrível, porque o artista tem que criar. O artista tem a necessidade de criar. Já estiveram aqui artistas que vivem exclusivamente da arte, outros que é uma renda complementar, outros que está enfrentando dificuldades nessa parte de venda da arte, mas que continua produzindo. E não tem jeito, independente de como isso vai estar ali financeiramente na sua vida, você, enquanto artista, você vai criar, né? Tem alguma coisa aí dentro, igual você falou, né, Aline, que vai te fazer criar, né? Igual a Gisele falou, não, eu quero tirar um momento e eu quero produzir algo. Então, isso é muito... é interno, vai estar ali com você e você não vai ter como desvincular daquilo. Inclusive, em relação a isso, eu queria saber, para a gente entender mais a fundo sobre essas inspirações. Isso que move vocês, né, a esse momento de criação. Inclusive, Aline, eu acho que você trouxe a questão de uma inspiração da ancestralidade, dos materiais. Qual que é essa inspiração sua que vem de dentro, que te motiva a produzir? Essa inspiração eu demorei muito tempo até entender porque, o que acontecia comigo. De que forma que essa inspiração se manifestava em mim. Eu sou bisneta de indígenas e é uma descendência distante. Mas em mim ela é muito forte. Eu fui criada, de certa forma, com essa inspiração dentro de casa. Meu pai trabalhava na fazenda. Quando ele voltava da fazenda, ele trazia um balaio cheio de sementes para mim. Ele me presenteava com um balaio de sementes. Então, a gente vivia ali, passeando no meio de tribos indígenas. E a gente tinha aquela convivência. Mesmo que... distante a minha ancestralidade, ela se materializa muito em mim. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma peça e não estou naquele momento de inspiração. Eu sento no chão
E aquela inspiração, parece que a força vem da terra. Eu sento no chão, aquela inspiração começa a acontecer e aquela peça sai assim com bastante naturalidade. E aí, conversando com a minha mãe, ela me explicou que a avó dela era assim, né? Quer dizer, a minha bisavó, né? A avó dela era assim, era uma indígena que morava em tribo e que veio, de repente, morar na fazenda, né? E aquela história toda que a gente já conhece, né? De como foi aí essa migração dos indígenas das tribos para as fazendas e tal. Aí ela me conta que a avó dela era assim, que a avó dela sentava no chão e fazia colares, e fazia bordados, fazia algumas coisas ali. Eu acho que eu herdei isso, mesmo que distante, mesmo que sem saber, se manifestou em mim dessa forma, né? Sim. E aí eu vivi no Vale do Mucuri até os 18 anos. É uma região cheia de cultura, é uma região onde essa inspiração indígena ela ainda está muito presente até nos dias de hoje. O artesanato lá, antigamente, ele não era bem visto, né? As pessoas, até hoje, no Vale do Mucuri, no Vale de Jequitinhonha, fazem peças maravilhosas e não ganham dinheiro com isso, né? Pessoas de lojas grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, vão lá, compram aquelas peças a preço de banana e vendem, né, por milhares. Por preços bem absurdos. Altos, então, né? Quem faz o artesanato lá não tem sucesso, né? Então, da mesma forma que eu tive que eu cresci com essa inspiração, eu cresci com a crença limitante de que o artesanato não era o caminho, né? Acho que até por isso que eu dei essa pausa, passei muitos anos sem investir nisso e tudo, porque eu não entendia que eu podia sobreviver do artesanato, né? Sim. É muito interessante, né? Essa inspiração, isso que move, que faz você produzir. Para você, Gisele, o que inspira você também nessa produção que você faz, tanto na sua produção bordado, né? Quanto na sua produção de conteúdo? O que te inspira, o que te move? Pois é, eu acho que a minha inspiração das minhas peças em si são mesmo daquelas coisas de vó, de família, de estar em uma varanda, fazendo um crochê ali sem compromisso, uma coisinha para colocar em cima de um móvel. A tradição, aquela né? tradição mesmo de família. Eu sempre gostei, como eu falei no início, né, que eu vi a dona Germana fazendo ali aquelas toalhinhas. E era muito colorido. E até hoje eu tenho essa marca de querer fazer umas coisas assim. Eu sempre coloco bastante cor. Sempre gosto de usar cor diferente. Se eu estou terminando de utilizar uma cor, eu quero pegar outra cor no próximo trabalho. Então, para mim, essa inspiração, ela vem mesmo dessas coisas antigas. Eu tenho bastante revista que eu ganhei dos anos 90, que são relíquia, que eu guardo lá 7 chaves. De passo a passo? De passo a passo, de receitas antiguíssimas, de coisas maravilhosas que tem lá. Eu não reproduzo, mas às vezes eu fico olhando, porque as minhas peças, elas têm várias referências de muita coisa. Essa pergunta do autodidata, né? Com quem você aprendeu? E eu sou um pouco autodidata, mas eu vejo essa coisa como pegar várias referências. Porque quando você faz um curso com uma pessoa, você pega ali as técnicas dela. Uhum. E quando você é autodidata, você pega a referência de muita gente, de muita artesã, de muito artista. E eu gosto também de procurar inspiração em outras técnicas, né? Às vezes no macramê, em uma renda industrial, né? Às vezes eu vejo uma renda industrial e tento ver ali o padrão dela para tentar reproduzir ali no crochê. Então, eu sempre vejo muita coisa. E a parte da criação de conteúdo, eu acho que é mais a minha parte do empreendedorismo, né? Que eu gosto bastante também. Sou pedagoga, então por que não ensinar? Você tem tudo a ver, né? Você já está ali no lugar certo. Nesse meio tempo, né, do ateliê, que eu montei o ateliê, eu comecei a trabalhar em uma creche. E nisso eu apaixonei por esse mundo da educação. Eu só não tô conseguindo mais exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Ficou puxado para mim. Vai ter que escolher. O ano passado eu já fiz essa escolha. Já vim pro Barrados e Bordados. Me dói, porque eu amo muito estar ali com as crianças, essa questão da educação. Eu gosto muito. Só que eu também consigo ensinar essa técnica, então acaba que eu fico, né, bem resolvida nessa parte também. Então, eu sempre pego bastante coisa, nunca estou fazendo uma coisa só, eu sou muito elétrica, estou sempre fazendo alguma coisa. Se eu sentei e liguei a televisão, eu estou com crochê na mão, estou com bordado, ou estou com computador também, criando alguma coisa.
me dedicando ali. Então, eu acho que eu trabalho o tempo todo. Em relação ao espaço de trabalho, que eu queria conversar sobre isso, inclusive, hoje você tem um ateliê? Tenho um ateliê na minha casa, mas é um espaço que eu separei para trabalhar. Só que esse ateliê, eu utilizo ele mais para a questão do digital. Ah, tá, para produção de conteúdo. Para produção de conteúdo, porque eu gosto muito de produzir no meu sofá. Ah, sim. Parece que eu já criei ali um gatilho, que quando eu sento ali, a inspiração vem até melhor do que quando eu estou no ateliê. Porque quando eu estou no ateliê, é a pressão de produzir algo que faça sentido na rede social e que traga retorno, traga resultado. Quando eu vou para o sofá e começo a fazer as minhas peças ali no sofá, parece que a pressão some e eu tô apenas assistindo um filme e fazendo meu crochê. Ai, e aí as legal. coisas aparecem. Que legal. Esse espaço de trabalho, para algumas pessoas, assim, muita gente fala, não, é ótimo ter o espaço porque você vai produzir ali, né? Mas aí você tem essa relação bem específica, em que ali é um espaço de produção de conteúdo e você fica mais tranquila. Isso. Em outro ponto. É como, se se fosse uma válvula de escape, porque a internet ela tem uma pressão muito grande. Sim. Por criação de conteúdo. A Aline também gosta bastante de trabalhar com Instagram, né? Sim. Ela deve ver isso. As plataformas, normalmente, a gente sempre vê uma história falando, olha, tem que postar todo dia. E artista, artesão não consegue. Como que você tem inspiração para estar falando aquilo ali todo dia, tá gravando, né? Tem questão do tempo também. Então, é uma pressão muito grande também de estar produzindo conteúdo todos os dias. Sim. E aí, quando eu saio daquele meu espaço ali, é onde que eu consigo relaxar. Ai, que então, legal. para mim, marca o gatilho mesmo. Aqui, sentei na minha mesa, opa, agora eu tenho que produzir. Na hora que eu saio, eu relaxo. Sim. Aí a tensão some e eu consigo produzir melhor. E essa parte de produção de conteúdo, Aline, você... Porque acompanhei lá no seu Instagram e eu vejo que você posta muito dos seus trabalhos, dos seus vídeos. Você tem essa preocupação em manter frequência, em postar todos os dias? Você procura estabelecer uma rotina para isso? Ou você deixa assim, né, mais solto? Gente, quase quebrei a xícara aqui. Ou você deixa mais solto? Como que é isso? Olha, a preocupação em manter essa frequência eu tenho, mas eu não consigo. Bem que eu gostaria de ter. Todos os dias? Todos os dias eu não consigo. Tem vezes que eu deixo um monte de foto lá. O meu feed fica muito atrasado, né? Eu vou mais movimentando ali os stories, mas o feed fica bem atrasado. Mas, assim, eu tento me cobrar, me exigir mais, né? Aparecer lá mais, que eu sei que as pessoas gostam de nos ver lá, né? Ver a gente falando, não só ver a peça que está à venda. Quer saber um pouquinho da gente, quer saber o que a gente está fazendo, quer saber alguma opinião da gente, né? Aí eu gostaria até de aparecer mais. Assim, a princípio eu só postava uma fotinha discreta, com filtro. Aí depois comecei a fazer um videozinho, daqui a pouco já tirei o filtro. Hoje em dia nem uso filtro mais, graças a Deus. Mas assim, eu ainda preciso melhorar. Quero melhorar mais ainda essa presença digital, que eu sei que é uma porta aberta. Muita gente fala assim, a internet é ruim. Internet em si não é ruim nem bom. Ruim ou bom é o uso que a gente vai fazer dela, né? Sim. Eu acho que nós três aqui somos exemplos de um bom uso da internet, né? Tudo que a gente possa, a gente só agrega para a vida de quem nos segue. Né? Então, eu sei que eu preciso melhorar. Mas não é fácil, né, gente? Essa relação. Porque você tem um processo super interessante. Você, às vezes... Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu estou ali no processo da pintura, aí tem preparação de tinta, tem várias coisas que eu penso, nossa, seria interessante gravar isso é super legal. Só que aí você vai para o gravar, vai para produzir, aquilo já fica tão difícil, cansativo, posicionar a câmera, agora eu tenho que pegar aqui. Nossa, agora eu vou misturar. Né? Tem toda essa... Você sente isso também? Você posta todo dia? Demais, eu sinto isso também. E eu não posto todo dia. Nem nos stories todo dia? Nem nos stories. Eu nunca tive essa pressão de postar todos os dias. E eu já fiz essa tentativa de pegar uma semana e postar todos os dias. Todo dia? Isso, e o resultado não foi o mesmo, não foi o que eu gostaria. Piorou o resultado. Eu acho que quando você força
Para mim também aconteceu isso. Sai forçado para as pessoas também. Também já tentou fazer isso? Já tentei fazer e não deu certo também. Então, força, né? E aí, a única coisa que eu me propus a fazer, que já vai completar 2 anos agora no meio do ano, né? Agora em julho, mais ou menos já completa 2 anos, são as lives. Ah, sim. E eu faço live no YouTube toda terça-feira e todo sábado, às 16 horas. Há 2 anos? Há 2 anos. Nossa, é uma frequência incrível. E isso eu me propus a fazer. Eu falei assim, não, vou me dedicar. E como essa gravação ela é muito complicada, que você acabou de falar, por exemplo, você tá ali num processo super legal que você queria mostrar, mas quando você para mostrar, aquilo acaba se tornando um pesadelo e não sai nada e você não gosta, e você grava de novo e não dá certo. E pra gente produzir um vídeo hoje, né, eu tenho até poucos vídeos gravados no meu YouTube, até por causa disso, a produção ela é demorada. Às vezes a gente grava um conteúdo de 10 minutos, a gente demora 2 horas para gravar e depois tem pelo menos mais 2 horas para editar. Então isso é demorado. Então foi uma saída que eu encontrei e que teve uma resposta boa do público também, essas lives. E aí eu mostro coisas simples, coisas de técnica mesmo, tô sempre ali. E aí eu acabo tendo uma presença mais forte, né, na rede, porque senão realmente produzir conteúdo todo dia é muito difícil. E para quem está começando agora e é do artesanato, da arte, não se preocupe com isso. Eu falaria isso de todo o meu coração, não se preocupe. Faça aquilo que você consegue fazer da melhor forma. Até porque o artesão e o artista, ele se cobra muito, então ele pode começar a achar que não está bom, né? A gente quer deixar as coisas, quer apresentar da melhor forma, e aí vai se frustrar. E essa frustração é muito ruim para o artista e para o artesão. Sim. Então eu nunca tive essa preocupação de postar todo dia. Às vezes eu dou uma sumida, depois eu apareço aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui, tava produzindo isso aqui agora. Quando eu tô no meu processo criativo, eu não gosto muito de gravar. Normalmente dá errado quando eu tento gravar processo criativo. Então, processo criativo, aquela produção, início ao fim do vídeo, é algo que você não faz tanto, mas você tem o compromisso de fazer a live, que aí não tem essa preocupação em ficar editando cada trecho, né? Já sai ali. E nelas você ensina essas técnicas aqui? Você faz peças? Isso, ensino essas técnicas, eu preparo a aula, vejo quanto tempo mais ou menos que demora, né? Às vezes, se for uma peça muito grande, eu divido. Começo ela, por exemplo, na terça-feira e termino no sábado, né? Que eu tenho 2 lives na semana. Ah, sim, Às vezes 2. eu divido esse mesmo conteúdo em 2 lives para não ficar tão cansativo, porque fica cansativo também para mim. Imagina, eu já falo bastante, imagina uma live. Então, ali, eu consigo estar mostrando o que eu, né, a técnica que eu quero ensinar, a técnica que eu estou fazendo ali naquele momento, e as pessoas acabam se conectando, porque virou um encontro. Quando eu chego para a live, as meninas já estão lá comentando bem antes. Boa tarde. E ali já tem ali uma conversa entre elas, e elas contam uma para outra o que elas estão fazendo. Que então, legal. quando eu chego para já é uma comunidade, live, né? Já é uma comunidade. Porque eu gosto sempre de gerar o link, né? Você consegue programar a live antes. Então, eu programo a live antes, e aí as pessoas já podem ir conversando ali. Então, quando eu entro, já tá tudo meio que preparado, já tá no aquecimento. E deu super certo, assim. Eu acho isso, que as pessoas, elas têm que procurar aquilo que melhor encaixa pro trabalho delas. Porque tem muita opção. Tem muita opção. Tem vídeo curto, tem vídeo longo, tem story que, né? Tem muita coisa para ser explorada e a gente precisa trazer isso pro nosso lado. E uma coisa que eu sei que não dá certo é tentar fazer tudo. Tudo ao mesmo tempo, Não. sem parar. Ainda mais quando você não tem uma... Por quê? Muitas vezes o artesão, o artista, ele não vai ter uma equipe que está fazendo tudo. É ele mesmo. Ele faz, ele grava, ele edita, ele posta, ele responde. É eu equipe, né? É eu equipe que grava, que edita, que cria. E aí tem uma coisa interessante, um vídeo que eu assisti de um curso online, que o rapaz, ele explicava assim, olha, quando você for gravar alguma coisa, grava de trás para frente. E isso deu muito certo para mim. Como assim? Você grava o processo fazendo a peça e no final você pega a peça e grava falando assim, olha, gente, hoje a gente vai aprender essa peça, mas já está gravado. Então, é uma coisa que ajuda bastante. Já é um insight aí para quem estiver querendo gravar alguma coisa, Vou fazer processo. isso. Então, você grava ali os processos
porque, né, você ainda não tem a peça pronta, e aí você evita também de ter que fazer outra peça, porque ainda mais nesse artesanato não vai sair igual. Você sempre faz alguma coisa diferente. Então, vai gravando ali os processos e no final você grava, olha, gente, hoje a gente vai aprender essa peça. A peça já está pronta, já está gravada e você consegue fazer o inverso. Então, quando a gente procura informação sobre as duas coisas, né, sobre a nossa técnica e sobre o digital, a gente encontra muita coisa. E aí a gente tem que saber unir para poder chegar no resultado que a gente quer. Sim, perfeito. E eu acho que essas dicas, né, é interessante para a gente que quer produzir, quer fazer alguma coisa, buscar, né, igual as dicas, a dica que a Gisele trouxe também de estudar, né? Estudar a rede, aprender mais sobre ela. Agora, em relação ao viver de arte, né? Como que é isso hoje na vida de vocês? Hoje vocês podem falar, eu vivo de arte ou de artesanato, ou ainda é mais uma renda complementar, mas independente disso, vocês acreditam que é possível viver de arte ou de artesanato? Eu acredito, sim, que é possível. No momento, eu ainda não vivo de arte, porque eu não consigo ainda me desfazer do meu salão. Eu sou cabeleireira já tem 23 anos, maquiadora também. Então, eu tenho clientes que estão comigo, gente, que nunca foram em outro salão. Eu tenho dificuldade de me desapegar. Acho que como você teve dificuldade de desapegar da pedagogia, né? Então, eu, no momento, eu não consigo ainda me ver sem meu salão de beleza. Então, eu fico ali entre os dois mundos, né? Mas eu acredito que se eu tivesse essa coragem, eu já estaria vivendo hoje em dia somente da arte. Ela é sua renda complementar com as encomendas? Hoje em dia, o salão é minha renda complementar. O artesanato, para mim, é já a principal. É a minha principal renda. Mas eu me sinto bem atendendo a clientela do salão. E aí, em algum momento, eu vou fazer essa transição. Eu vou tomar coragem. Mas ainda não é o momento. Eu acho que já está bem pertinho. Mas ainda não é. Difícil. Mas mesmo. sim, é possível viver da arte. A arte não te promete nada, mas ela pode te dar muito, né? Se você se dedicar, ela quer dedicação, ela exige de nós dedicação, estudo. Realmente tem que se empenhar, mas é possível. Existem muitos nichos abertos, né? A gente precisa ver onde se encaixa e onde a arte vai nos acolher. Mas dá certo, é possível sim viver de arte. Conheço várias pessoas que vivem e vivem bem, né? Vivem felizes, vivem fazendo o que gostam. Ai, que bom, perfeito. E para você, Gisele? Sim, eu acredito que é super possível a gente viver de arte, sim. Não é fácil o começo. O começo sempre, pelo que eu vejo dos outros artesãos, eu sempre vejo essa dificuldade mesmo de começar, porque você tem que ter cliente, você precisa ter aquele retorno ali para começar. Então, acho que a maioria das pessoas começam assim, mantendo ali paralelo, né, a um emprego, alguma coisa mais formal, e depois vai migrando aos poucos, quando atingir ali uma certa clientela boa. E no meu caso, por exemplo, eu fui buscando outras formas de se monetizar, né, o meu artesanato, né? Então, a internet, ela veio para fechar isso, né, para afirmar isso ainda mais, porque eu consigo ter várias formas, né, desde a visualizações na internet, a cursos e parcerias com marcas, né, que a gente consegue alcançar ali através das redes também. Então, a gente tem que buscar, primeiramente, valorizar a nossa arte. Muita gente reclama, né, que as pessoas não valorizam o artesanato, mas a gente precisa valorizar ele primeiro. O próprio artesão valorizar o seu trabalho, Isso, né? O próprio artesão valorizar o seu trabalho para que a pessoa já olhe com outros olhos. Então, peraí, isso aqui tem investimento de estudo, de matéria-prima de qualidade, né, tem muito investimento aqui, eu vou valorizar. Graças a Deus, eu sempre tive uma boa resposta disso com os meus clientes. Sempre tive um pessoal que gostava bastante. Mas eu sempre vejo que isso é uma dor ainda. Sim. Então, não vai ser fácil, mas você precisa começar de algum ponto. Então, vai começando, vai sentindo, vai estudando. Você vai estudar o tempo inteiro sobre várias coisas, não só do artesanato, de empreendedorismo. Acho super importante a gente buscar também formalizar,
buscar pessoas que possam nos ajudar, né? O artesão também tem essa questão da jornada solitária, né? Mas a gente não precisa ser solitário. Existe muita coisa para nos ajudar. Tem a associação, né, que a Aline participa. Eu não participo da associação, mas eu sempre... É bem-vinda, muito bem-vinda. Mas eu sempre passo por lá, sempre que eu vou ao centro, eu passo por lá, tiro foto, posto no meu Instagram, sempre mostro pro pessoal, compro, né? Eu tenho peça da Aline também na minha casa. E, assim, eu gosto muito de valorizar, porque eu sei como que é. E pra gente encontrar essas pessoas que valorizam, elas estão por aí. A gente precisa encontrá-las. Então, a gente precisa primeiro valorizar e depois isso vai acontecendo aos poucos. E hoje você já pode dizer que vive do seu artesanato? Sim, hoje eu vivo do meu artesanato. Eu já vivi muito tempo, mais ou menos uns 3 anos, só com encomendas. Mas eu tive o apoio do meu marido. Então, isso também é importante a gente levar em consideração, porque... né, a gente conta a história, tem que contar a história toda, né? Eu tive ali o suporte dele, então pude contar com o suporte dele no início, mas eu vivi por 3 anos ali só com encomendas, depois que surgiu a internet. E aí virou, né, que eu estava trabalhando na creche, e aí eu sempre consegui alcançar uma meta maior na internet com o meu trabalho no meu ateliê do que com a creche. Então, eu posso dizer com toda certeza que dá sim para viver de artesanato, não é fácil, a gente precisa descobrir como que a gente vai fazer isso, mas com bastante dedicação, que o artesanato já nos ensina bastante, né, sobre dedicação, a gente consegue sim. Perfeito. Gente, eu acho que a gente conseguiu ter uma visão, né, do que vocês fazem e também do processo, as oportunidades, sucessos e dificuldades também, inspirações do viver de arte. Infelizmente o nosso tempo já está terminando, mas esses aprendizados acredito que serão muito úteis para quem está nos ouvindo, tanto para quem é admirador e quer conhecer, quer ter um trabalho desses em casa, e também para quem quer aprender com vocês, né? E para quem quer começar nessa área, porque às vezes o artesão, o artista, ele precisa de um norte, ele não sabe por onde começar. Então esse podcast tem muito esse objetivo de fazer essa ponte entre a informação de quem está na área atuando para aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, nem se é possível trabalhar com isso, né? Então, quero agradecer muito a participação de vocês, foi ótimo receber vocês aqui, e também gostaria de pedir que vocês deixem os contatos, redes sociais, onde encontrar, como encomendar, fazer curso com vocês. Aline? Vocês podem me encontrar no Instagram @AlineVieiraArtesanatos com _. Lá já vai ter o link para falar diretamente comigo no meu WhatsApp. E também na Associação Ponto de Artes e Sabores, né? Vocês podem me encontrar lá. O Instagram da Ponto de Artes e Sabores. @loja.artes e sabores. Ótimo. Vou deixar tudo na tela também aparecendo, que aí fica mais fácil de encontrar. Gisele? Para me encontrar também nas redes sociais, Gisele Barrados e Bordados, em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. E também tem o meu site, que é giselebarradosbordados.com.br, que vocês podem me encontrar lá, se matricular nos cursos. E podem também entrar em contato comigo por lá, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que é mais uma prova também de que a internet funciona, ela é nossa vitrine para o mundo. Eu estou aqui muito, certamente, pela internet, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e a iniciativa desse podcast, que eu acho que veio para somar na nossa cidade, que precisa, né, tanto da valorização e dar voz aos artesãos e artistas. Tem sido maravilhoso acompanhar os episódios, tenho assistido todos e tomara que continue, né, esse projeto, porque tem sido muito bacana. Eu posso dar um recadinho para quem está pensando em começar? Com certeza. Eu trouxe essa peça aqui que está em cima da mesa, não sei se vai dar para mostrar. Essa peça para mim é muito simbólica, porque quando eu comecei com macramê, eu comprava essa linha desse tom cinza, que eu achava que ia ser mais fácil para não sujar e tal.
E eu fiz muitas peças e fui errando, fazendo muitas peças e errando. Todas as peças que eu errei, eu desmanchei e coloquei dentro de uma sacola. Acabei com uma sacola imensa de linha e falei, o que eu vou fazer com isso agora? Desmanchei todas as peças erradas e elas estão aqui. Resultaram nesse macramê que está aqui em cima da nossa mesa. Então, gente, errar não é ruim. Do erro pode nascer uma peça linda, maravilhosa, né, que vai guiar a gente pro resto da vida. Esse macramê é meu, não vendo para ninguém, não dou, posso até emprestar. Mas tá aqui, né, o exemplo de que o erro pode ser bom, dependendo do que a gente vai fazer dele, né? Verdade. Então, para quem quiser começar, começa, nem que seja errando, mas vai para frente. Escuta as pessoas que queiram te ajudar, né? Tem muita gente boa aí que quer ajudar. Às vezes um familiar, um amigo. É tanta gente boa que tem por aí que a gente pode sugar essa energia dessas pessoas boas e levar a nossa profissão para frente e ajudar outras pessoas também. Obrigada pela oportunidade. Seu podcast já é um sucesso e estar aqui foi muito bom. Ai, gente, fico muito feliz, né, com esses retornos de vocês e essa ideia. A ideia é trazer pessoas que possam contribuir com mais pessoas, né? Então, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado a quem escutou até aqui. Se você é um artista, um artesão, quer saber mais sobre esse mundo, tem vários episódios já aqui no nosso podcast com artistas que falam sobre suas carreiras, dificuldades, sucessos. Então, isso possibilita uma visão mais ampliada de por onde seguir, né? Por onde começar. Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Se estiver no Spotify, siga a nossa página. E lá no @QSAnai você acompanha mais novidades e informações sobre os episódios. E no contandocores.com você encontra o blog desse podcast. Eu espero vocês no próximo episódio. Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Prefeitura de Governador Valadares, Viva Valadares, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.